Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E como vocês sabem, o SketchUp 2025 foi lançado com vários recursos de visualização. E nesse vídeo aqui a gente vai explorar um pouquinho esses recursos novos para ver se de fato dá para substituir um render, dá para passar nesse processo de renderização, ou se é mais um recurso visual realmente para o modelo 3D, beleza? Bom, então os recursos basicamente foram implementados dentro da nova versão 2025, com vários recursos que vêm com conceitos de renderização, tá? Como, por exemplo, a possibilidade de você criar ambientes para o seu projeto, que seria os environments, né? Entornos como nuvens, árvores, assim por diante, usando HDRI, que nem os renderizadores padrão. Também, agora, a gente consegue colocar materiais PBR dentro do modelo, com aqueles materiais, sabe, que tem rugosidade, textura, tem relevo, então a gente consegue trazer isso para dentro da viewport do SketchUp. Também foram incrementados algumas IAs dentro do próprio SketchUp para otimização de material e criação desses materiais PBR. E por último, todos esses itens foram colocados também dentro do 3D Warehouse. Agora é possível baixar direto o 3D Warehouse, materiais PBR, ambientes 360 com HDRIs no caso, né? Diretamente no seu modelo SketchUp sem passar por nenhum outro item ali. Então a gente vai ver de fato nesse vídeo se esses recursos realmente substituem um renderizador, se não substituem, a gente vai ver com calma modelando esta cena aqui que eu separei para a gente explorar isso, beleza? Nosso modelo aqui, então, a gente tem esse cenário, tá? Que nem eu tinha comentado com vocês. E a gente vai tentar explorar todos aqueles processos que a gente tinha falado. Então, ambientes, materiais PBR, a IA de otimização de textura e também, lógico, a parte do 3D Warehouse que a gente vai usar para compor nosso modelo aqui, beleza? Bom, para começar então, vamos lá para os ambientes, vou explicar ele aqui para vocês, tá? Lembrando que aqui eu vou passar de uma forma mais superficial, a gente vai colocar em prática esses recursos. Caso vocês queiram um vídeo mais teórico, vamos chamar assim de cada um deles, ou seja, ambientes, materiais PBR, é só deixar aqui no comentário que a gente faz também, beleza? Bom, então os ambientes, o SketchUp já nos dá aqui alguns ambientes principais, padrões já colocados aqui dentro, então a gente tem diversos HDRIs já colocados no nosso modelo, que a gente pode escolher um, clicar e pode ver que o nosso entorno se ajusta conforme a gente escolhe um ambiente aqui, tá? Então eu posso escolher diversos ambientes que o meu SketchUp vai colocar ali no fundo dentro do nosso modelo já definido, beleza? Então, basicamente, esses ambientes são HDRIs, que não comentei, ou seja, um mapa 360 com informações de iluminação realmente, que vai trazer para o nosso modelo bastante realismo e bastante possibilidades do processo ali, beleza? Bom, vocês podem ver que ele só mudou o fundo, não mudou mais nada, tá? Meus materiais continuaram os mesmos, porque agora no SketchUp a gente tem um novo estilo, que é exibir materiais fotorrealistas, que é esse carinha aqui. Ou seja, para habilitar os materiais fotorrealistas, é só clicar aqui, que você vai ver que agora o nosso ambiente vai influenciar diretamente na iluminação da nossa cena. Então, sem os materiais, ou seja, sem o ambiente iluminar a nossa cena, e aqui agora que a gente habilitou para ter os materiais fotorrealistas de fato, beleza? Então, esse último cubinho aqui dos estilos agora trazem os materiais fotorrealistas. Lembrando que caso o ambiente não esteja aparecendo aqui para vocês, é só vir em janela, bandeja padrão e habilitar ambientes. E estilos, é só clicar com o botão direito e habilitar aqui estilos, beleza? Que aí ele já começa a aparecer para vocês controlarem mais fácil isso. Bom, então eu vou atualizar aqui esse nosso modelo, essa nossa cena, aliás, para a gente ter esse comportamento como padrão. Vamos dar uma olhadinha aqui nos ambientes que a gente consegue definir. A gente consegue pedir para controlar o sol de acordo com o nosso HDRI, então pode ver que agora a gente tem um sol que eu posso movimentar dentro do mapa, ou seja, para alinhar o sol do HDRI com o sol
do SketchUp. Isso vai fazer com que minhas sombras respeitem completamente o nosso HDRI. Eu posso pedir para usar o nosso HDRI apenas para iluminar e não como skybox, ou seja, não como meu fundo de fato, né? Mas nesse caso eu quero o meu fundo de fato. E aqui para usar para reflexões ou não. Se eu desabilitar, pode ver que não vou ter mais aqueles reflexos que eu tinha anteriormente, beleza? Bom, aqui embaixo eu tenho um ângulo de rotação, ou seja, conforme eu rotaciono esse HDR, pode ver que ele se comporta de maneira diferente, ou seja, ilumina minha cena completamente diferente e mostra de forma completamente diferente, tá? Eu tinha gostado daquela posição inicial do HDR, que é essa daqui que mostra as árvores ali no fundo, tem um aspecto mais interessante. Vou manter ela aqui, beleza? E aqui a gente controla a exposição dele, ou seja, o quão claro ele vai ser, e as reflexões, ou seja, quanto reflexivo eu vou ter, com a claridade dessas reflexões. Beleza? Então, basicamente, esses são os controles que a gente tem dentro desse HDRI. Então, são controles simples, mas que dão total eficiência ali para o nosso modelo, né? Bom, com isso, agora a gente consegue continuar trabalhando aqui dentro do SketchUp com o próximo tópico, que são os materiais PBR. E o que, que são os materiais PBR? Basicamente, são materiais com propriedades físicas, tá? Que a gente consegue carregar, então, relevo, reflexo e assim por diante. São os mesmos materiais que os renderizadores usam para gerar aquelas imagens ultra realistas. Então, eu vou vir aqui nesse site que é o Ambiente CG, que é um site que tem muito material já disponível aqui. Eu vou baixar com vocês um material de madeira, tá? Então eu vou vir aqui em Wood, vamos escolher uma madeira. A madeira ela vai ser para essa parte aqui, que eu separei do close-up, tá? Para a gente fazer, que é justamente uma madeira um pouco mais escura, como vocês podem ver. Então eu vou escolher uma madeira mais ou menos assim. Vou baixar ela em 2K, tá? E aí ele já vai baixar aqui completamente o nosso material do SketchUp. Bom, então vou abrir esse material e extrair essa madeira, porque aí vai ficar um pouco mais claro o que, que seria um material PBR para quem não usa renderizador ainda, para quem nunca viu nada do tipo, tá? Então, basicamente, o material PBR é isso daqui. Esse é o resultado final da nossa madeira, então vocês podem ver aqui algumas ranhuras, alguns riscos, né, nesse processo. E para conseguir esse efeito, a gente trabalha com mapas, ou seja, a gente tem aqui o mapa de cor, né, ou seja, color, seria esse daqui, ou seja, aquele mapa cru, vamos dizer assim, da textura. A gente tem o mapa de rugosidade, ou seja, para controlar o quão rugosa é essa madeira, para ficar um pouco mais próximo da realidade. Então, você pode ver que é bem mais variação. Basicamente, o branco é mais rugoso, o escuro é o menos rugoso, e assim vai equilibrando, tá? A mesma lógica a gente tem em outros mapas, como o normal para dar relevo, o displacement para dar relevo, tem alguns que vem com ambient occlusion, que é para dar sombra de contato. Então, a gente tem diversos mapas para colocar aqui. Então, para quem nunca mexeu com renderização, pode ficar um pouco preocupado com essa parte, né? Mas na prática é bem facinho, tá? Porque quando você cria um material no SketchUp agora, você consegue vir aqui, ó, vou usar esse próprio que já está criado para edição, mas a lógica da criação é exatamente a mesma. Você consegue então abrir o material, né? Então eu vou clicar aqui em Color. Então a Color é realmente o material que você usa ali para trabalhar, tá? Vou colocar 3x3 para a gente ter uma madeira um pouco mais sem tanto, sei lá, esticar tanto, então como ficou mais legal, né? Então, por um, vamos ver como vai ficar. Bem melhor. Então agora a gente começa a ter esses materiais aqui. Eu vou habilitar também os nossos materiais fotorrealistas, tá? E também aquele ambiente que a gente já está trabalhando, eu vou habilitar ele aqui pra gente. Eu vou colocar aquele outro que a gente já está no nosso modelo. Ok, agora sim. Só para a gente começar a ver isso daqui na prática, né? Bom, então vamos lá. Como que a gente configura esse material? Primeiro a gente coloca a textura, ou seja, o mapa que a gente vai usar, a color, beleza? Que é a cor que a gente tem no nosso mapa. E aqui embaixo, o que tem de novo no SketchUp são esses carinhas aqui, ó. Agora a gente tem metalicidade, ou seja, eu posso falar se a madeira é metálica ou não, tá? Logicamente que ela não vai ser um metal, né?
rugosidade, ou seja, quando eu habilito rugosidade, eu posso adicionar um mapinha aqui. Esse mapinha me permite clicar em Ruggedness e começar a pôr rugosidade nessa madeira. Olha que legal. Se eu deixar mais para cá, pode ver que ela fica menos rugosa, ou seja, mais brilhante, e quanto mais ela fica mais rugosa. Então, sabe aquelas variações que tinha no mapa de rugosidade? A gente encontra elas aqui, ó, tá? Normal, mesma lógica, eu vou ir até achar o nome normal ali, eu posso aumentar e tirar para a rugosidade mudando ali desse material conforme eu altere, tá? Vou deixar ele assim para ficar um pouco mais legal. Oclusão ambiental a gente não tem, se tivesse era só habilitar ali e escolher o mapa respectivo para oclusão ambiental e voilá, a gente tem uma madeira bem mais interessante, bem mais bonita para esse nosso projeto, olha que legal, tá? Vou aproveitar e já editar esse material aqui também, falando apenas que ele é um metal, tá? Então vou colocar bastante metal é, nesse material mais escuro, né? Vou falar que ele é realmente um metal, que não vai ter rugosidade, então a gente vai ter ele bem brilhante ali realmente no nosso processo, ó, tá? Pode ver que já começa a refletir ali o nosso ambiente, né? Vou só deixar um pouquinho mais metálico. E um pouquinho menos escuro também, tô achando escuro demais nesse caso, agora que ele ficou metal. Prontinho, a gente já configurou uma madeira, a gente já configurou um metal. E vocês vão se lembrar que eu tinha comentado que agora o SketchUp tem no 3D Warehouse esses materiais PBR. Então você não precisa fazer que nem eu que vim aqui no ambiente CG, baixei o material e coloquei. Se você vir aqui no 3D Warehouse, então vou mostrar aqui 3D Warehouse. SketchUp Libraries, ou seja, clicando aqui nesse botãozinho vai ter um novo modelo, novo campo aqui no 3D Warehouse, que é o SketchUp Libraries, e eu posso vir aqui em Materials. E aqui eu vou ter diversos materiais que eu posso usar no próprio SketchUp. Então, por exemplo, eu vou baixar essa madeira aqui. Essa madeira eu já posso, por exemplo, colocar dentro aqui desses materiais, eu já vou ter o material PBR configurado, sem eu ter que me preocupar, tá? Essa nossa parede está sem textura, eu vou baixar uma textura também 3D Warehouse. Agora também dentro aqui do materiais a gente tem esse botãozinho que já abre direto o 3D Warehouse para materiais, tá? E aí até facilita para você escolher o que você quer, né? Qual tipo de material você quer. Eu vou querer colors realmente. Vou querer uma cor um pouquinho mais cinza, pode ser essa daqui. Vou clicar em Download. Ele já vai colocar diretamente aqui no nosso modelo a possibilidade de colocar essa tinta aqui. Olha que legal. Então ficou muito fácil projetar no SketchUp, né? Então, eu vou querer um concreto para esse piso. Clico aqui para procurar as categorias, né? Vou até a parte ali que é respectivo ali a concreto, depois eu vou precisar de tijolo, mas primeiro concreto de fato, né? Vou ver aqui alguns interessantes. Eu achei esse mais rugoso bem legal. Esse daqui também eu achei legal. Vou baixar ele, eu acho que combina mais, né, com esse nosso modelo. E eu vou aplicar ele então aqui no nosso projeto. E olha a qualidade desses materiais da biblioteca do SketchUp. Se você quiser mais rugoso, menos rugoso, que nem eu falei, são materiais PBR. Então, se você aumentar aqui, você vai começar a ter maior variação desse processo, tá? Então, a gente já colocou aqui o material da parede, o material do piso, o material do metal, o material do concreto. Então, é muito rápido de modelar com essa nova metodologia do SketchUp, né? Então, se você já clicar aqui, já acessar uma biblioteca com excelente qualidade, para você já conseguir manipular e colocar aqui. Vamos ver o material de solo, então vamos ver se a gente já tem uma grama definida aqui. Vou colocar essa grama dentro do nosso projeto, acho que vai ficar mais legal. Ok, já colocamos aqui. Ela tá bem metálica, né? Vamos dizer assim, então vou tirar um pouquinho a rugosidade, aumentar um pouquinho o normal para a gente ter esse efeito aqui de um gramado mais interessante. E tá começando a ficar bem legal esse nosso processo de projeto aqui dentro do software, né? Bom, por último, eu vou fazer o seguinte. Eu poderia já pegar aqui dentro do warehouse também um tijolo e colocar nesse nosso muro. Porém, eu tenho que mostrar aquela IA que eu comentei para vocês, né? Na verdade, eu vou mostrar a IA
nesse banco aqui. Então a IA basicamente é esse carinha aqui que corrige paginação, corrige repetições e consegue corrigir texturas criando materiais PBR. Então, se você tiver um tijolo, por exemplo, com aquelas repetições chatas que muitas vezes fica de mapas, né? Você consegue corrigir usando essa IA aqui. Tá? Então você clica nela, espera um pouquinho, pode ir até trabalhando em outros lugares enquanto ela corrige e voilá, ela cria para vocês uma correção. Pode ver que nossa textura melhorou bastante já, mas ela também já cria também o mapa de normal, o mapa de rugosidade, sem você precisar ficar a dedo, né, criando mapas ali. Então você clica, ela já vai entender isso, já vai processar isso usando, aqui nem eu falei, a própria IA do SketchUp para fazer esse processo. Então, bem legal, né? A gente consegue, através dela ali, corrigir diversos itens. Bom, então agora que a gente já passou a IA, já passou materiais PBR, já passou ambientes, falta apenas, né, agora a gente finalizar esse processo aqui, esse projeto como um todo. Eu vou só alterar um pouquinho mais esse vidro, né? Vou colocar ele um pouquinho mais opaco e vou colocar ali que ele não vai ter rugosidade. Vou colocar até um pouquinho de metálico nele para começar a pegar um pouquinho do nosso ambiente. Então agora pode ver que ele está mais escuro também, tá? Vou repetir um pouquinho com esse tipo de material, né? Que na verdade está em outro material aqui. Eu vou aplicar o mesmo para todos esses vidros, todos esses espelhos. Prontinho. Então agora sim ficou bem mais interessante. Esse lado aqui também vou aplicar o mesmo. Prontinho. Agora sim. Ficou bem legal, né? Ficou bem legal essa visualização. E para finalizar, eu só vou corrigir os blocos, né? Vou colocar uma ambientação mais interessante para esses blocos e assim a gente consegue finalizar. Bom, pessoal, finalizamos aqui o nosso modelo. Então, coloquei só aqui algumas árvores com um pouquinho mais de polígonos, né? Eu troquei aqui também o fundo para tijolo. E aí, a gente finaliza esse modelo com uma visualização belíssima, né? Desse projeto já na viewport do SketchUp, tá? E aqui chegou a hora de concluir isso que a gente estava conversando. Então, o SketchUp nessa modalidade, nesses novos recursos, substitui um renderizador? E a resposta é não, tá? Não ainda não substitui um renderizador, por quê? Vou dar um exemplo aqui nesse nosso material de metal aqui, desse nosso deck, tá? Se eu criar algum cubo aqui, ó, você vai ver que esse cubo ele não é mostrado nessa nossa renderização, nesse nosso reflexo, né? É como se ele fosse ignorado pelo metal. E por que que acontece isso, né? Basicamente, esse cubo, ele tá aqui sim, e tá gerando sombra, pode ver que ele gera aqui o Ambient Occlusion, né? Ele gera ali as visualizações, porém o que acontece é que faltam alguns recursos de Global Illumination, que a gente chama, que basicamente, de forma bem resumida, é uma iluminação global na cena. Então, pega os rebatimentos de luzes, identifica quando tem um reflexo de algum item em outro item, né? Que nem é o caso aqui que eu mostrei para vocês. Então, para um render final, como um render interno, que tem bastante detalhe ali, pode ser que ainda falte ali, você não consiga gerar uma imagem final desse projeto. Porém, uma coisa é fato. É o primeiro passo, é uma mudança de chave bem grande assim dentro do SketchUp, uma virada de chave, né? E a gente consegue, lógico, já com esse recurso, modelar muito mais rápido, porque a gente vai ter as texturas com dois cliques ali, já consegui baixar texturas incrivelmente realistas, um modelo do SketchUp bem mais bonito e bem com mais qualidade realmente de visualização, tanto para quem estiver modelando, quanto para apresentar projetos, sim, por que não apresentar o projeto com o cliente, ok, a gente já tem os veios da madeira, a gente já tem um reflexo ali, só não vai ser a renderização final, aquela renderização linda, ultra realista que coloca no Instagram, porque ainda não tem o Global Illumination. Porém, isso é questão de tempo, né? Uma vez que já colocou aqui esses recursos, é uma questão de tempo até o próprio Sketch, ou o próprio SketchUp conseguir fazer isso, ou os outros renderizadores, como o V-Ray, Inkscape, que já rodam dentro do SketchUp, usar esses mapas PBR dentro da própria configuração de material. Creio que seja questão de tempo, assim, até rolar essa adaptação ali, né? Mas uma coisa é fato, tá muito mais rápido
modelar no SketchUp, colocando texturas, colocando materiais, com a IA que otimiza a textura, então tá muito mais rápido e muito mais prático fazer essa modelagem, porque impacta diretamente no workflow e já gera uma visualização bem mais bonita para você colocar no layout, para você apresentar o projeto, sim, apresentar o projeto. Se você quiser exportar essa imagem, dá para exportar e usar uma IA, por exemplo, para otimizar ela e deixar mais realista. Então tem essa vertente agora com as IAs crescendo, né? Usar a IA do Photoshop, por exemplo, para editar áreas com prompts de comando, usar o Crea, por exemplo, para dar upscaling e deixar mais realismo, né, nessa imagem. Então é super possível fazer isso, tá? Inclusive, se vocês quiserem um vídeo falando sobre IA para renderização, como usar para otimizar imagens, é só deixar no comentário também, beleza? Bom, então por esse vídeo é isso. Muito obrigado para quem assistiu. Não se esqueça, né, de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar, que ajuda bastante. E até uma próxima.